Foi bom que a igreja tenha feito as pazes com o império na primeira parte do século, do século IV, porque na última parte do século surgiu um novo problema: como trazer ao cristianismo os contingentes que começavam a emigrar para a Europa e que continuavam chegando até o século XI. Os movimentos migratórios de povos teutões, vikings, eslavos e mongóis para e na Europa aconteceram entre 375 e 1066. Lembra a Idade das Trevas? Então começou a ter essa migração de gente que estava vindo de outras regiões. Vamos pensar aqui no avanço dos bárbaros. Os godos bárbaros foram os primeiros a aparecer na fronteira do Danúbio na última parte do quarto século. Acossados pelas tribos mongóis, tiveram permissão das autoridades romanas para entrar no império. E aí, a batalha de Adrianópolis entre eles e os romanos em 378 resultou na morte do imperador Valente e na entrada dos visigodos, godos do ocidente, na região oriental do império. Muitos atravessaram o Danúbio após a batalha e começaram as migrações dentro do império. Depois de saquear Roma em 410, fundaram o reino na Espanha em 426. Seguiram-nos os vândalos arianos do Oriente do Reno, que se fixaram no norte da África. A seguir, os ostrogodos arianos assumiram a liderança do decadente Império Romano. Os lombardos, os borgonheses arianos e os francos pagãos cruzaram o Reno, fixando-se no século V na região que hoje é a França. Os anglo-saxãos na Inglaterra. Então aí foi começando o que a gente conhece hoje de país, foi começando a se consolidar devido a essas migrações, devido a essas misturas, essas batalhas, aquela coisa todinha. E aí nisso a cultura romana sobreviveu não por causa do Estado romano, mas por causa da religião romana. Desculpa chamar de religião romana, mas estava mais ou menos assim, certo? E aí nisso, lembra o aparelho cultural. Você pode reparar que os romanos dominam os gregos, mas os gregos continuaram influenciando, porque ideia é mais forte do que força, certo? Então é como eu costumo dizer, que eu tenho mais medo do bandido da caneta do que o bandido da pistola, porque o bandido da caneta manda no bandido da pistola, né? Então assim, e detalhe, o bandido da pistola tem um limite para te perseguir. O da caneta não, ele te encontra, né? Pela questão facial, pelo documento, pelo cartão de crédito, por tudo quanto é canto. Então, como é que você se defende de um cara desse? Certo? Então, a gente percebe que, assim, a ideia, a mente, é a parte mais forte da parada. Embora a gente dá muito crédito para a força bruta, certo? E aqui, nesse século, a Igreja Ocidental enfrentou uma terrível ameaça, representada pela invasão da Europa por hordas mongóis de hunos liderados por Átila, que só foram expulsos pela vitória de Charlão em 451. Quando a igreja parecia trazer ao cristianismo muitos dos povos teutões, novas ameaças vindas do islamismo e dos lombardos arianos tornaram-se uma realidade no século VI. A grandeza da civilização que a Europa Ocidental criou não foi tanto devido à invasão dos vigorosos bárbaros, mas à bem-sucedida conversão destes bárbaros ao cristianismo por obra da igreja. Então a gente percebe que assim, a igreja, como ela lidava com a pregação, então ela lidava com a ideia. E aí, por exemplo, se você pensar nos vikings para com os cristãos, a gente vai ter viking que vai acabar cristão, porque os camaradas vinha, né? Então o machado comia no crânio do povo. Mas o que acontece? Eles mataram um monte, mas os que sobravam lhes persuadiam com a palavra da fé. Aí foi pouco a pouco, né? Alcançando, e aí nisso o cristianismo pegou a Europa, certo? Por quê? Ideia, né? A ideia, ela tem uma força muito grande, certo? Então a gente segue aqui
falando agora sobre a evangelização dos bárbaros. A Armênia foi ganha para o evangelho por Gregório, o Iluminador, quando em 300 aproximadamente o rei Tiridates foi convertido e batizado. O Novo Testamento foi traduzido para o armênio. Alguns dizem que cerca de 2.500.000 armênios foram ganhos por volta de 410. A Armênia foi o primeiro estado a tornar-se oficialmente cristão, e a despeito da perseguição através dos séculos, os armênios têm sustentado vigorosamente a fé cristã. Frumênico, entre 300 e 380, e seu irmão, por meio de um naufrágio, chegaram à Etiópia e pregaram ali o evangelho. Frumêncio foi consagrado bispo por Atanásio de Alexandria para liderar a igreja copta etíope, que somente em tempos recentes tornou-se independente do Egito. É bom lembrar, não sei se vocês viram um vídeo, quando aquele grupo extremista Estado Islâmico colocou ladeado ali uma fila de cristãos vestindo roupa laranja e degolou os caras. Então, eles eram cristãos coptas. Então é dessa ramificação aqui do cristianismo. Seguindo aqui. Mas existe hoje, tem um culto. Sim, sim. Eu já assisti no material, né, no YouTube aí, eu fico observando. É tudo bonitão, cara. Tudo então, o que acontece é que assim, aqui no Brasil, a gente acabou criando uma certa cisão, de modo que o evangélico não vê o católico como cristão, sendo que católico é cristão, entende? Deu para entender? Então assim, o neopentecostal, ele às vezes pode ser até mais radical do que as igrejas mais antigas, de ver o católico como assim, não, ele não é cristão, certo? Mas entre as igrejas tradicionais, sejam pentecostais ou tradicionais, também há uma interpretação assim. Só que, por exemplo, copta é cristão, ortodoxo é cristão, católico é cristão, protestante é cristão. O que acontece é que assim, convertido, às vezes nem o cara que está do nosso lado da mesma igreja aí já é outra situação. Agora daí a você dizer que o cara não é cristão, você, por exemplo, está entrando no equívoco, porque é religião cristã, sim. Agora, a questão de quem é salvo ou não é salvo, aí já não tem a ver com a religião. Ou se é praticante ou não, né? Não, embora, por incrível que pareça, eu nunca imaginei que eu ia viver esse tempo, que assim, hoje em dia existe também evangélico não praticante, né? Você vai fazer uma pesquisa, qual a sua religião? O cara fala evangélico, frequenta alguma igreja? Não, entende? Então, hoje em dia, não quer dizer muita coisa não, mas assim, a gente, por exemplo, observa aqui, né, que, voltando para cá, falamos sobre as igrejas coptas, né, etíope. Seguindo, as ilhas britânicas também conheceram o cristianismo nessa época. Não temos muita informação sobre a entrada do cristianismo na Bretanha céltica, mas parece assentado que ele entrou através de soldados e mercadores romanos. Não sabemos quais os bispos celtas que representaram a igreja britânica no Conselho de Arles em 314. Pelágio, o adversário de Agostinho, era também da igreja britânica e começou a ensinar no continente a heresia conhecida pelo seu nome por volta de 410. Então você percebe que a Etiópia, a região que a gente conhece como Grã-Bretanha, Inglaterra, certo? A gente verifica que assim, olha o quanto a religião cristã ela vai influenciando a construção de outros países, certo? E essa primitiva igreja celta na Bretanha não reconheceu a jurisdição ou a primazia do bispo romano. Adotou também as práticas da igreja oriental em determinar a data da Páscoa. Lembra daquela situação do dia de domingo? Não vamos fazer no dia de domingo, vamos fazer de acordo, da gente fazer no dia certo, de acordo com o calendário hebraico, aquela coisa toda e tudo tal. Houve outras diferenças de menor importância. A igreja foi deixada indefesa quando os exércitos romanos se retiraram da Bretanha no começo do século V para enfrentar as ameaças dos bárbaros na fronteira oriental do Império.
os povos celtas foram exterminados ou expulsos para as colinas do norte pelos povos pagãos anglo, saxões e justos. A obra missionária entre os godos começou entre os visigodos a atravessar o Danúbio em direção ao Império Romano. O Filas, entre 311 e 383, foi um cristão ariano que sentiu a chamada para a obra missionária entre este povo. Consagrado bispo dos cristãos godos, viveu toda a sua vida entre eles. Sua obra foi tão boa que quando os godos chegaram ao Império Romano, muitos deles vieram como cristãos. Como primeiro e principal missionário tradutor, ele codificou a língua dos godos em escrita, criando um alfabeto, dando-lhes a Bíblia em sua própria língua. Como os godos eram muito guerreiros, ele preferiu não traduzir os livros de Reis e Samuel. Os godos foram, pois, convertidos a uma forma ariana de cristianismo, como professada por Ulfila. Este fato deixou para a igreja no Ocidente a difícil tarefa não somente de converter muitas tribos do paganismo, mas também de conquistar os visigodos da Espanha do arianismo para o cristianismo ortodoxo. E aí nisso, os invasores teutônicos da além do Reno representaram logo um sério problema para a igreja ocidental. Martinho de Tours viveu entre 316 e 396. Hoje o santo padroeiro da França sentiu-se chamado para pregar aos borgonheses, que se estabeleceram no sul da Gália. Adotando táticas mais duras na comunicação do evangelho a estes povos, ele organizou seus monges guerreiros em grupos e os liderou na destruição dos bosques, onde as pessoas cultuavam seus deuses pagãos. Então você percebe que é um jeito de evangelizar diferente, né? Então, seu trabalho não teve o resultado que teria o de Agostinho, porque os borgonheses caíram sob o domínio de seus primos franceses que haviam se estabelecido na Gália. Gregório de Tours, em sua interessante História dos Francos, descreve o estabelecimento, a história e a conversão dos francos. Ao final do século V, Clovis, rei dos francos, casou-se com Clotilde, uma princesa cristã da Borgonha. A influência de Clotilde, junto com aquilo que Clovis queria ser uma ajuda divina numa luta, levou-o à conversão em 496. Quando se fez cristão, seu povo também aceitou em massa o cristianismo. Embora estas conversões pudessem não ser genuínas, o fato é que a aceitação do cristianismo por Clovis teria efeitos duradouros na história futura da igreja. Porque acontece, tudo bem que o monarca ele pode não se tornar cristão de fato, convertido, aquela coisa todinha, mas facilita a propagação e não impede a conversão das outras pessoas. Entende? Porque era uma situação aqui em que o Estado determina como a igreja tem que ser. Entende? É algo mais ou menos assim, de suponhamos que o Congresso Nacional comece a dizer como nossas igrejas têm que funcionar. Digamos que de repente uma pessoa descontente com a igreja move uma ação contra a igreja, a coisa acaba parando, né, no Supremo Tribunal Federal, e lá vem uma decisão: a partir de agora as igrejas vão funcionar assim, pastor vai ser assim, não sei o que vai ser assim, entende? E acabou, não tem conversa, porque quem manda na igreja é o Estado. Deu para entender? E aí a gente vai ficar esperando sempre o quê? Ter uma mudança na legislação para a igreja, não sei o que lá, e aí se tiver uma maioria simpatizante com o cristianismo na construção das leis é uma coisa, se tiver uma maioria antipáticos à igreja cristã vai ser outra coisa. No caso do Brasil não basta uma mudança no Congresso, porque é aquele caso, o Congresso cria leis, mas o Supremo infelizmente parece que faz coisas meio que parecidas, né? Eu não posso afirmar porque eu não sou profissional do direito, certo? Mas é como, por exemplo, eu não esqueço quando a gente teve a união estável para homoafetivos, porque, por exemplo, teria que ter uma mudança no texto da Constituição pelos parlamentares e não votação entre 11 pessoas a respeito do assunto. Por quê? Porque a casa do povo é lá, é a Câmara. Os representantes dos estados são os senadores. No caso, os 11 ministros
Eles não têm essa representação popular, até porque eles não são eleitos pelo povo. Eles são indicados pelo presidente da República e são sabatinados pelo Senado. Então você olha e vê o seguinte: pô, peraí. Então, dependendo do presidente que a gente tiver, a gente vai ter um tipo de Supremo. Dependendo do tipo de Senado que a gente tiver, a gente vai ter um tipo de Supremo. E aí o que acontece? Isso não é representante do povo. Eles são representantes dos senadores e dos presidentes. Entende? Agora, representantes do povo são os deputados. E olhe lá, porque tem essa questão do coeficiente eleitoral, né? Eu voto no Renato, mas aí o Renato não tem voto suficiente. Mas aí juntando o voto do Renato com o voto da Patrícia com o voto da Carla, a gente elege o Fernando. Aí eu fico assim: pô, mas eu não votei no Fernando. Não votei, mas tem um negócio de noves fora, né? E quando você vai ver, já foi. Ah, mas isso tem que mudar. Mas quem vai mudar é quem está lá. E quem está lá quer mudar? Esse aumento de 11% é causar uma revolta na parte alta, causar uma revolta embaixo. É que não adiantou nada. Não é. Então, gente, continuou com mais quem mexe na regra do jogo não vai mexer para seu próprio prejuízo. E aí, nesse caso, a gente tem essa mudança aí. Eu dei essa volta toda por causa do rei Clovis, né? Então, já vimos aqui a questão do rei Clovis, certo? Que, embora... Não, tranquilo, pode desabafar, abre o coração, fala que eu te escuto. Aí, nesse caso, embora essas conversões elas não fossem genuínas, elas ajudavam a igreja a não ter muita dificuldade. E aí todos os francos que dominavam a Gália, a região da França de hoje, estavam agora dentro da igreja cristã. A Gália se tornou uma base de onde os missionários saíam em direção à Espanha árabe, a fim de trazer os godos arianos que lá se instalaram de volta ao cristianismo de doutrina ortodoxa. Saliente-se que a monarquia franca se tornou um sustentáculo vigoroso do papado na Baixa Idade Média. Os reis francos atravessaram os Alpes, muitas vezes para salvar o bispo romano das mãos de seus inimigos na Itália, só para ter uma ideia. Então, Patrício, vivendo entre 389 e 461, o padroeiro da Irlanda, foi levado aos 16 anos da Bretanha para a Irlanda por piratas. Viveu aí durante 6 anos, cuidando de gado. Ao retornar à terra natal, sentiu-se chamado para trabalhar entre o povo da Irlanda como missionário. Ele trabalhou de 432 a 461 entre os celtas da Irlanda, e a despeito dos esforços dos sacerdotes da religião druida, conseguiu fazer desta ilha o centro principal do cristianismo celta. Em meio à Era das Trevas na Europa, a Irlanda era o centro de cultura de onde os missionários estudiosos eram enviados. Druida é uma religião ou um povo? Não, a questão de ser druida tem a ver com a prática religiosa deles. Assim, quanto à questão de ser povo ou ser grupo religioso, aí eu já teria que pesquisar, entende? Porque eu só lembro de celta e druida por causa do Halloween, entende? Mas aí é outra situação, entende? Mas aí eu teria que ver. Então, quanto a essa questão, conseguiu fazer dessa ilha o principal centro do cristianismo celta. Em meio à Era das Trevas na Europa, a Irlanda era o centro de cultura onde os missionários estudiosos eram enviados para missionar no continente europeu. Foi da Irlanda que Columba partiu para converter os escoceses ao cristianismo. Columba, vivendo entre 521 a 597, foi o apóstolo da Escócia, a exemplo de Patrício, que fora o apóstolo da Irlanda. Em 563, ele fundou na ilha de Iona um mosteiro que se tornou o centro da evangelização da Escócia. Foi daí que Aidano levou no século seguinte o evangelho aos invasores teutônicos da Nortúmbria. A igreja celta na Irlanda e na Escócia foi, acima de tudo, uma igreja missionária. Ao final do período, o cristianismo celta conquistara a Escócia e a Irlanda, embora fosse exterminado na Inglaterra. Observa bem, né? Os cristãos celtas e os cristãos romanos tornaram-se rivais por causa da aliança dos anglo-saxões, aos quais tinham ajudado a trazer ao cristianismo. Em 590,
a igreja tinha vencido o desafio do Império Romano. Deu também sua contribuição ao converter ao cristianismo os invasores teutões do Império e legar a eles os elementos da cultura greco-romana. No processo, porém, massas de pagãos que tinham sido convertidos à religião cristã entraram logo para a igreja sem serem doutrinados, olha aí, e sem passarem por um período de prova. Muitos deles trouxeram para a igreja os seus velhos padrões de vida e costumes. O antigo culto aos heróis foi substituído pelo culto aos santos. Muitas práticas ritualistas retiradas do paganismo encontraram uma porta aberta na igreja cristã. A igreja, ao tentar resolver o problema da presença bárbara, acabou parcialmente paganizada. Então, o que acontece? A gente evangeliza os outros povos, mas, digamos que de repente, pastora Carla, ela quer fazer a igreja crescer. Então, vem todo mundo, vem geral. Depois a gente resolve isso. Entende? Entende? Depois resolve aquilo. Depois resolve. E a igreja só crescendo, só crescendo, só crescendo, só crescendo. Chega uma hora que é o seguinte: está cheio de crentes lá dentro. Só que a igreja já não é mais igreja. Deu para entender? Cristão no aspecto religioso, né? Exatamente. Então, aí você olha para uma coisa que assim, a igreja avançou? Avançou. Mas ela, pouco a pouco, ela foi perdendo a essência daquela igreja de gente que morria, de gente que morria pela fé. Agora, praticamente, ninguém mais morre pela fé. Só que mata pela fé. Olha que ponto a gente chegou. Certo? Então, é algo para a gente pensar com carinho nesse trânsito entre o Estado romano e os bárbaros, certo?